Meu nome é Aline. Hoje eu estarei apresentando o terceiro projeto da matéria de desenvolvimento de interface. O nosso aplicativo apresentado será o Pet Spa. Esse trabalho foi feito por Aline Santos e Milena Miranda. O aplicativo Pet Spa é um aplicativo de agendamento de banhos para pets e tem como objetivo simplificar a vida de tutores e pet shops com uma solução de agendamento online, intuitiva e eficiente. O propósito do nosso aplicativo é o agendamento sem complicações, ou seja, um agendamento fácil que permite que os tutores agendem o nosso serviço de banho de forma rápida, descomplicada, em qualquer hora e em qualquer lugar, tendo menos chamadas e mais eficiência, reduzindo significativamente a necessidade de contato telefônico e otimizando o tempo dos pet shops e dos tutores. A acessibilidade e usabilidade é essencial, por isso ele é acessível para diferentes níveis de familiaridade com tecnologia e diferentes dispositivos. Quando a gente pensa no nosso aplicativo, a gente pensa em um público-alvo. Esse público são adultos de diversas idades com pets, que buscam conveniência, agilidade na gestão do cuidado dos seus animais. E para isso eles valorizam soluções online que simplificam o dia a dia e evitam a necessidade de ligações telefônicas. Para isso, temos dois exemplos. A Carla, que tem 28 anos, é dona de um Shih Tzu e prefere agendar todos os seus serviços de forma online, buscando rapidez, confirmação imediata para otimizar seu tempo. Outro exemplo seria o Marcos, de 40 anos, tutor de um gato, que valoriza a praticidade e detesta ter que ligar para pet shops e precisa de uma interface simples e intuitiva. Entender essas necessidades de diferentes públicos com diferentes idades é essencial para que o nosso aplicativo atinja o objetivo dele da forma mais eficiente possível. Aqui vou mostrar algumas funcionalidades essenciais do Pet Spa. A plataforma Pet Spa foi projetada com foco na funcionalidade mais importante para garantir uma experiência fluida. Na página inicial, a gente vai ter informações claras que vão induzir o usuário a fazer o agendamento da sessão de lavagem do pet dele. Para isso, ele seguirá com um formulário de agendamento completo, onde ele colocará seus dados pessoais e dados do pet para que o pet shop consiga agendar esse serviço de forma facilitada, sem que tenha um contato direto com a pessoa. Para isso, é necessário que o usuário tenha um login, e esse login é feito através de um cadastro simplificado. Ou seja, um cadastro simples, fácil, que não impeça e nem reduza a vontade do nosso cliente de continuar usando a nossa interface. Com isso, quando o usuário termina de preencher o seu formulário de agendamento, ele vai ter uma confirmação instantânea, que não vai deixar dúvidas que o seu agendamento foi feito e está marcado para a hora desejada. E para garantir que todas essas funcionalidades estejam bem de acordo e atendam às necessidades do nosso usuário, a gente vai ter um menu de navegação responsível que vai funcionar para diferentes tamanhos de tela e diferentes dispositivos. Para isso, também é válido falar que a gente tem um dispositivo de checkout que vai permitir que o usuário faça o checkout pagando diretamente pelo aplicativo ou diretamente no dia que ele for fazer o serviço no pet shop. Agora vamos falar um pouco sobre o design e a tecnologia usada no nosso aplicativo Pet Spa. A identidade visual vai girar em torno de uma paleta de tons de lavandas, branco, transmitindo uma leveza, uma calma, características essenciais quando a gente fala de cuidar pet, banho, tosa. E isso ele vai te seguir uma tipografia como a CGOE, o UI e o Tahoma, que garante legibilidade e um toque amigável. Além disso, utilizamos o HTML5, o CSS3, o Bootstrap e o JavaScript para garantir um site moderno, responsivo e de fácil manutenção. Além disso, a gente vale elucidar que um design responsivo é crucial para o cliente colocar expectativa no serviço que ele está usando, para ele não ter complicações no serviço que está usando. Então, a gente tem que fazer que ele seja usável em vários dispositivos, que ele seja claro, que ele siga padrões de navegações claros e para uma experiência intuitiva e fácil. Nisso, a gente tem a jornada do usuário no aplicativo Pet Spa. O foco principal é que seja uma experiência contínua e fluida. Então, ele vai ter acesso à página inicial, que vai ser apresentado no nosso código pelo index, onde ele vai encontrar informações e opções para agendar. Depois, a gente vai ter o login e o cadastro que vão ser apresentados no código pelo login HTML e o cadastro HTML. A gente vai ter a parte de agendamento, onde será feito, onde o usuário vai preencher o formulário com os dados pessoais do dado animal, que no nosso código é representado pelo agendamento.html. A gente vai ter a seleção do pagamento, que é o checkout, que vai ser apresentado por checkout.html, onde o usuário pode escolher Pix, cartão ou pagamento presencial. E por fim, a gente vai ter a confirmação do histórico, a confirmação feita pelo sucesso.html e o histórico pelo histórico.html. O cronograma e os recursos utilizados no nosso projeto foi o cronograma simplificado, ou seja, a pesquisa e o planejamento durou uma semana, o desenvolvimento do MVP, que foi uma semana também, os testes e os ajustes que duraram 2 semanas, e o lançamento foi feito em uma semana. Para garantir que todas essas propostas sejam atendidas nos tempos necessários, nosso projeto seguiu o cronograma ágil, com revisões semanais para garantir o alinhamento e eficiência na entrega. Então, essa foi a parte que a gente falou mais sobre o briefing. Agora a gente vai dar uma visão geral sobre a nossa prototipação, que foi feita no Figma, e após isso a Milena vai seguir falando sobre um pouco melhor sobre a prototipação e como foi feito e desenvolvido no código. A organização do nosso Figma foi feita dessa forma, contando com 7 telas que são responsivas e elas se encaminham entre si. Então a gente vai seguindo de uma tela para outra, aplicando os botões. A primeira tela aqui vai ser a home. Na home vai ser possível ver esses ícones e agendar o banho. Ao clicar em agendar o banho, a gente vai para a tela de agendamento, onde vai aparecer esse formulário que você deve preencher, para assim a gente conseguir agendar o banho. Nessa tela, a gente vai para o checkout de pagamento, onde você pode escolher a forma de pagamento ou pagar no local. E aqui será exibido o valor. E aqui a gente clicaria em finalizar o pagamento.
Nisso, a gente será encaminhado para a tela de agendamento concluído. Outras funções também exibidas no site é a função de histórico, que permite você acessar o histórico que você já reservou, né, os animais que você reservou, como foi o caso da pira, do polo, seus animais que foram cadastrados antigamente, as observações, características desse animal, o valor pago, como foi pago e se foi realizado ou não o agendamento. Fora isso, a gente tem a tela de login, que é simples, intuitiva, e caso você não tenha um cadastro feito, você pode se cadastrar, que vai levar para a tela de cadastro. Agora a gente vai seguir com a Milena, que vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento de cada tela. Bom, agora a gente vai começar a falar do código. Essa aqui é a tela inicial. Falando sobre código, como a Aline comentou anteriormente, a gente usou HTML, CSS e usamos ali como biblioteca o Bootstrap, juntamente com o CSS também que a gente usou, só que a gente colocou uma biblioteca a mais para os nossos ícones do menu, que a gente usou o Material Icons, tanto que dá para ver que a gente referencia aqui. E, enfim, essa é a nossa página inicial. Ela apresenta algumas imagens e ela também leva para agendar banho. Olhando no código, a página inicial é o index.html. A gente usa ali a questão de referenciar o style.css e também usamos ali para o menu a questão do bootstrap, né? E a gente deixou ele responsivo. Então, se a gente for entrar aqui e colocar num iPhone, ele fica certinho, ele abre o menu estilo pizza aqui para abrir. Seguindo, a gente vai para agendar banho. Aqui a gente tem um formulário, né, com inputs, então a gente pode colocar o nome do tutor, a gente coloca o nome do pet, a gente pode escolher a espécie a partir de um select, né, se é gato, cachorro ou outro, o porte dele, a gente consegue escolher a raça, a gente escreve, né, pode ser diversas raças. Temos aqui também o input de data, né, que abre um calendário. Temos o horário também, que abre aqui um drop-downzinho, e a gente tem observações. A partir do momento que o usuário ele preenche essa tela, deixa eu só primeiro mostrar o código dela, né? Que é o agendamento. Aqui tem o código certinho com a navbar, como a gente comentou, os labels. A gente também tentou deixar tudo com a questão da acessibilidade. Quando aparece uma imagem, a gente coloca os alts, né? Para caso uma pessoa que tem deficiência visual consiga entender que imagem é. Mas, enfim, quando a gente clica em agendar o banho, a gente vai para um checkout de pagamento. A gente pode pagar no Pix, que apresenta a chave do Pix, e também ele já exibe o valor, né? A gente colocou aqui dados mocados, como a gente não tem um back-end. Quando tem um cartão de crédito, aparece aqui esses inputs para preencher o cartão, ou a gente pode pagar no local. A gente acabou usando um JavaScript básico, né, para fazer, querendo ou não, esses eventos aqui, né, de mudar, e também nos on-clicks do botão. Então, quando a gente finaliza o pagamento, vem para essa página, como a Aline mostrou no protótipo de agendamento concluído com sucesso, que no caso seria a página de sucesso, que ela é bem simples, né? Ela é básica. E ela volta para a página inicial. Nisso, a gente tem um histórico de agendamentos. Nesse histórico, a gente tem uma tabela que mostra a data, o horário do agendamento, o nome do pet, a espécie, o porte, observações, o tipo de pagamento que foi, se é Pix, cartão presencial, o valor que foi pago e também o status, se já aconteceu, o banho foi tomado, se foi cancelado, se está pendente, se vai acontecer ainda, né? E concluído, seria mais ou menos isso. Nisso a gente tem o login. No login a gente botou para não aparecer o agendamento, que é como para simular que o usuário não está agendado, né? Não está conectado, no caso. Nisso a gente tem o input de e-mail, senha, e caso o usuário não ter um login, né, ele pode fazer um cadastro a partir dos inputs de nome completo, e-mail, senha, confirmar senha. Seria basicamente isso o nosso projeto. É isso, esse é o Pet Spa. Eu vou botar, pode voltar. Então, a questão do código também eu acabei não mostrando, né? O de cadastro. O de histórico, que é importante, que a gente fez uma tabela como o professor ensinou, usando as tags corretas, né? E também sempre com acessibilidade a gente manteve. E também com nomes de classes que faziam sentido. O nosso arquivo CSS, né? A gente fez algumas utilizações globais. A gente colocou certinho. E seria basicamente isso.